Boa noite a todos, paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer pela oportunidade, fico muito feliz. Tive a oportunidade de participar de uns 2 ou 3 seminários e agora fui chamado para falar de um tema muito importante. O Paulo Cristiano ele ficou um pouquinho temeroso, né, hesitante com o assunto, mas nós vamos falar de um assunto que é essencial. Mesmo que ele seja um assunto um pouco difícil em alguns pontos, eu queria que você prestasse muita atenção e que você começasse agora a se interessar por isso. Nós vamos falar sobre o marxismo, mas nós vamos falar sobre isso à luz da Bíblia, né? Quando nós estamos falando de marxismo, nós estamos falando de comunismo, nós estamos falando de socialismo, nós estamos falando de coisas que têm ali a mesma raiz, que têm ali as mesmas bases. Então é importante a gente entender que quando a gente fala de marxismo, a gente está falando dessas coisas. E quando eu falo assim que talvez essa seja hoje uma das maiores ameaças ao cristianismo, não é exagero não, isso é real. Graças a Deus eu tenho tido a chance de fazer bastante palestras, seminários sobre isso, 5, 6 horas de seminário, e mesmo assim a gente não consegue falar tudo, porque a raiz ela é bem profunda, envolve muitas coisas que nem sempre a gente está acostumado a lidar. Vamos começar aqui. Portas Abertas, ela faz um ranking de perseguição. Países onde a perseguição aos cristãos, do número 1 até o 50. Todo ano ela renova esse ranking, vê as posições, se mudaram ou não. Você sabe qual é o país número 1 em perseguição aos cristãos? Qual é? Você sabe? Coreia do Norte, isso há muitos anos. Mas por que a Coreia do Norte é islâmica? Por que a Coreia do Norte é budista? Por que ela é hinduísta? É porque ela é o quê? Comunista, marxista. Isso tem que chamar a nossa atenção para a gente pensar o seguinte: o que tem no marxismo? O que eles têm que, olha, agora, talvez tenham 5, 6, 7 países em que a perseguição por causa do comunismo está ali. Mas o que tem no comunismo, o que tem no marxismo, que ela se tornou uma ameaça à igreja, uma perseguição à igreja? Por que ela persegue a igreja? Aí deixa eu dizer uma coisa, eu me converti na década de 80, o crente mais simples, ele sabia de uma coisa: o comunismo, ele é contrário ao cristianismo. O comunismo é uma ameaça ao cristianismo. Eles matam cristãos, eles prendem cristãos, eles torturam cristãos. Naquela época a gente lia torturado por amor a Cristo, contrabandista de Deus, torturado por sua fé, voz dos mártires. A gente lia esses livros, então a gente sabia o que era o comunismo, né? A gente sabia o que era. Só que o que aconteceu? Aconteceu que em 1989 caiu o Muro de Berlim, que era um símbolo da divisão entre capitalismo e socialismo. E em 1991, a União Soviética, que era o símbolo, né, do poder comunista, ela se dissolveu. Então muita gente acabou pensando que tudo cessava aí, tudo acabou aí, pronto, agora o capitalismo venceu, agora não tem mais comunismo, acabou. Mas isso é um mero engano, porque nós estamos falando, quando a gente fala de marxismo, nós estamos falando de uma religião secular, de uma religião política que quer se colocar acima do cristianismo. Então o que aconteceu? Eu tinha toda a consciência de que aquilo lá não era de Deus. Eu fiz jornalismo em 97, 98, e aí eu comecei a ler sobre marxismo, por curiosidade. Quando eu comecei a ler sobre marxismo, eu comecei a ver, eu já era apologista, já estudava muito o assunto, eu comecei a ver que aquilo era uma distorção da salvação revelada por Deus na palavra. Opa, aqui tem alguma coisa. E quanto mais eu lia, mais eu ficava chocado, porque eu via que aquilo era contrário à palavra, aquilo era uma heresia mesmo, era uma distorção. E qual não foi minha surpresa? Que de repente eu começo a ver autoridades cristãs, líderes cristãos, defendendo o socialismo,
defendendo o marxismo, defendendo o comunismo, e eu fiquei meio chocado com aquilo, mas por quê? Eu não entendi, eu fiquei um bom tempo, continuei estudando, mas por que eles têm essa atitude favorável? E aí eu continuei estudando, e eu posso dizer assim, já faz mais de 20 anos que eu estudo, demorou para eu começar a escrever, para eu começar a falar, mas quando eu comecei, eu vi, é isso mesmo, a questão é essa mesmo. E aí eu vou contar um pouquinho rapidamente aqui a história, para a gente entender. O Marx e o Engels, que era o grande parceiro deles, vão formular a sua obra ali no século XIX. No século XX, a União Soviética, ela implanta o comunismo num país. Em 1917 acontece a Revolução Bolchevique, e aquele país se torna comunista e vai exportar o comunismo para o mundo. Mas na visão marxista, nós vamos ver, o comunismo ele vai triunfar, ele está no rumo da história, ele tem que triunfar. Só que ele não triunfou. Em muitos lugares ele foi rejeitado, no Ocidente ele foi rejeitado, boa parte da Europa, Estados Unidos, ele foi rejeitado. E aí um grupo de pensadores, que você talvez nunca tenha ouvido falar o nome deles, eles vão conceber uma estratégia para mudar a cultura ocidental. A visão deles é a seguinte, olha, a pergunta é a seguinte, por que o Ocidente não aceita o comunismo se ele é natural? Então eles chegam à seguinte conclusão, por causa da cultura judaico-cristã, por causa da cultura cristã. O que nós temos que fazer? Nós temos que destruir a cultura judaico-cristã e mudar a mente das pessoas para que elas comecem a pensar segundo o conteúdo do marxismo, para que a gente possa implantar a revolução. Eles foram chamados marxistas culturais. A visão deles era você trabalhar na cultura, no pensamento, mudar o pensamento das pessoas. Eu fico às vezes olhando assim, vamos pensar que quem tem mais de 40, você alguma vez imaginou que se falaria que 2 homens formam uma família? 2 mulheres formam uma família? Vocês tinham ideia de que um dia isso ia acontecer? Nunca. Você tinha ideia de que um dia iam ensinar, e a gente fica olhando assim, ensinar que o indivíduo não é homem e nem mulher, né? que a biologia dele não tem nada a ver com o sexo dele. Você imaginou que isso ia ser colocado à força nas escolas e nas universidades? Então você começa a ver que alguma coisa está errado. E isso não começa agora. Isso vem lá de trás. Dos nomes, vou dizer aqui, talvez você não tenha ouvido, eu quando fiz jornalismo escutava muito falar sobre a escola de Frankfurt, não tinha nem ideia do que era isso, falava que era bom, mas não sabia nada, então deve ser bom, o professor está falando, né? Mas depois você começa a olhar o que essas pessoas fizeram. Mas talvez o homem mais genial, eu vou falar, ele era um gênio do mal, mas era um gênio, era o líder do partido italiano chamado Antonio Gramsci, e o Gramsci, ele foi preso por ser comunista, e diz assim, né, cabeça vazia é oficina do diabo. O que a pessoa faz numa cadeia quando ela tem uma série de ideias ruins? Ele ficou 12 anos preso. E lá ele desenvolveu uma estratégia genial para perverter, para ir mudando a cultura. Uma das frases dele mais famosas, uma das ideias dele mais famosas era a seguinte, não tomem quartéis, tomem universidades e redações de jornal. Isso foi a coisa mais estratégica que ele fez. Por quê? Porque nas universidades, porque no jornalismo, na cultura de uma maneira geral, você vai mudando a mente de uma pessoa. Isso já vem, aquilo que ele escreveu já vem sendo colocado em prática no Brasil, desde a década de 60, 70, vem sendo colocado no Brasil. As ideias dele de você mudar a cultura, de fazer as pessoas aceitarem certas coisas, começa lá na universidade. Cada vez mais, quanto mais eu trabalho com isso, mais eu me choco. Vou falar assim, um caso que me chocou. Os pais mandaram a filha para a faculdade. Aliás, a filha trabalhou na igreja para juntar dinheiro para pagar a faculdade. Ficou um ano numa faculdade. Sabe o que ela se tornou? Marxista. Sabe o que ela fez? Largou a igreja. Sabe o que ela fez? Largou a família. Sabe o que ela fez? Foi morar com outra mulher. E tudo isso numa influência dentro da faculdade. Então hoje as universidades elas se tornaram
conforme a estratégia de Gramsci, se tornaram verdadeiros antros de ensinos anticristãos. Então nós temos que começar a pensar, porque vai fazer, mas a universidade, é da universidade que saem as pessoas que vão dar aula para os filhos na escola. É das universidades que eles vão escrever jornais, que eles vão escrever livros, que eles vão influenciar a cultura. Porque a ideia de Gramsci não era atacar a igreja direto, era você criar um ambiente, né? Um ambiente onde você pudesse ir destruindo aos poucos aquilo que é a cultura judaico-cristã. Eu escrevi esse livro aqui, Marxismo Selvagem, um manifesto contra o marxismo cultural, para um chamado para a igreja começar a perceber que as coisas que estão acontecendo aí, elas não aconteceram gratuitamente. Hoje você tem, se você perguntar para uma pessoa que estuda na faculdade, ele vai falar para você que ele tem 1, 2, 3 ou mais professores que todos os dias falam alguma coisa contra a Bíblia, contra Deus, contra o cristianismo. Por quê? Porque para eles isso é uma espécie de religião, é o credo deles, e eles sabem que a grande barreira que eles têm é o cristianismo, e é contra isso que eles vão lutar. Nós vimos aí agora, falando de Angola, e a gente tem a Venezuela aqui do lado, e nós temos 1001 exemplos. Nós temos a Bolívia, há pouco tempo atrás, uma lei quase foi instituída na Bolívia, que ia vetar os cultos evangélicos, e os pastores tiveram que ir para a rua. Então eu só quero que você pense que ele não vai, que o gramscismo não falou para você ir na igreja atacar diretamente o cristianismo, mas para você ir mudando a cultura ao seu redor. Então nós temos que pensar o que ele tem, o que ele faz, o que o Marx pensava, como ele via as coisas, para que a gente possa entender qual é o verdadeiro problema. A gente pode chamar, e aqui para vocês entenderem um pouquinho, só para a gente entender qual é o problema com o marxismo. Existe uma coisa chamada cosmovisão. É como eu vejo o mundo, como eu vejo as coisas. O livro mais básico que fala sobre isso é um livro chamado Universo ao Lado. E eu gosto desse nome pelo seguinte: você pode às vezes estar vendo a mesma coisa que uma pessoa, mas por causa da sua cosmovisão, você vai enxergar a coisa de uma maneira completamente diferente dela. Você está olhando a mesma coisa. A gente fala assim da cosmovisão como uma lente, através da qual você vê as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender. As pessoas que têm óculos aí, você alguma vez já esteve com o seu óculos, usando o seu óculos, e você ficou procurando o seu óculos? Levanta a mão. Não é? Né? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Porque eu falo assim, que quando você perde mesmo o óculos, é um problema, porque eu preciso do óculos para achar o óculos, aí fica difícil, né? Mas porque isso é comum, né? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Está aí com você. Ai, mesmo, desculpa. Por quê? Porque você não vê o óculos, você vê através do óculos. Então você pode olhar a mesma coisa que outra pessoa e enxergar algo completamente diferente. Por exemplo, vamos pensar aqui. Quando eu olho para uma paisagem, flores, céu azul, sol, passarinhos cantando, muito verde, eu olho para aquilo, eu como cristão penso o quê? Nossa, coisa maravilhosa Deus fez, né? Coisa boa que Deus fez. E o Mateus, quando olha para isso, o que ele vê? O que ele pensa? Olha só o que a evolução das espécies trouxe, né? O Big Bang trouxe. Será que ele vai pensar? Ele vai olhar a mesma coisa que você, mas ele vai ver completamente diferente. Porque a maneira como você, a lente que você tem vai determinar a maneira como você vê as coisas. E aí é o grande problema. Qual era o óculos que o Marx usava? Qual era o óculos que o Engels usava? Como eles viam o mundo? Como eles viam as coisas? Então nós vamos caminhar aí. Tem bastante coisa, como eu disse, é muito assunto para nós falarmos, tá? Mas entenda uma coisa, o marxismo, ele é anticristão na sua essência. Significa que toda a ideia dele, toda a base dele é contrário àquilo que a Bíblia revelou, àquilo que Deus mostrou na sua palavra. Tudo é o contrário. Eu vou pegar coisas muito simples aqui para vocês entenderem, né? Para vocês entenderem o quanto ele é maligno, anticristão em todo o seu pensamento. E aí existe um problema muito sério. Hoje, às vezes você vê assim, socialista cristão, marxista cristão, cristão marxista. Gente, cristão marxista é um quadrado redondo, gente. É verdade, é um fogo frio, não tem jeito, não tem como.
não é nem água e óleo, gente, é luz e trevas. É justamente as coisas ao contrário. E foi trabalhado de uma tal maneira que você tem hoje teologia da libertação, que é uma mistura de teologia bíblica com o marxismo, que aquilo ali, gente, é capeta puro, né? É malignidade pura, distorção, e que engana, porque usa nomes e elementos cristãos. Não tem como você misturar, não tem como você unir as duas coisas. Então nós vamos lá, vamos começar com uma coisa muito simples. Deus. Basta você ler a Bíblia e você... Qual é o elemento inicial da Bíblia? Deus. Inclusive, a Bíblia, ela não trabalha para provar a existência de Deus. Ela já pressupõe. Ela não começa assim, existe um Deus que criou os céus e a terra. Começa assim, Deus criou os céus e a terra. Ela já pressupõe. Né? E aí, o que ela vai falar? Salmo 14:1. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Né? Então, já começa a ter uma existência real. E o Marcos, como é que ele pensava? Sabe o que eu fico triste? Eu começo a palestra e eu mostro um texto, um comentário sobre João 15. E esse comentário, João 15, fala coisa assim, me parece um devocional cristão. E eu pergunto, quem escreveu? Você quer usar esse texto na escola dominical? Sabe quem escreveu esse texto? Karl Marx. Ele foi cristão na sua juventude. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei o que houve com ele. Existe um livro chamado Era Karl Marx um Satanista? Porque quando ele chega na universidade, ele começa a fazer uma série de versos satânicos. Um desses versos, é versos dele mesmo, isso aqui é fonte da história. Um desses versos ele fala assim, vapores do inferno sobem e tomam a minha mente. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Né? Esse é um dos versos, ele fazia muitos versos satânicos. O que aconteceu com ele? Não sei, mas ele de repente, ele começa a negar Deus. Então no marxismo, a primeira coisa que você tem é que o marxismo ele tem um pressuposto. O que é um pressuposto? Antes de qualquer coisa, Deus não existe. Esse é o primeiro pressuposto dele. Como é que pessoas que vão usar a Bíblia, eles podem dizer que eles estão se baseando numa doutrina, numa ideologia, que a primeira coisa que faz é negar que Deus existe? Eu vou falar que tem uma pessoa que ele defende de unhas e dentes, é um pastor, defende de unhas e dentes o marxismo, e ele fala assim, ele fala com todas as letras, eu uso a lente do marxismo. Ele fala assim, eu uso a lente do marxismo para ler a Bíblia. Eu falei, ler a Bíblia com a lente do marxismo, isso aí não é lente, isso é um tapa-olho, gente, porque já começa negando que Deus existe. E olha, eu quero que você entenda o seguinte, existe aquele ateísmo que a pessoa, ele simplesmente fala assim, não acredito em Deus e deixa para lá. Mas não era esse o tipo de ateísmo de Marx. Marx, ele era ateu antes mesmo de começar a se envolver com o comunismo. Antes de ser comunista, já era ateu. Só que o ateísmo dele não era um ateísmo passivo, era um ateísmo militante. Ou seja, o que é o ateu militante? Não é simplesmente, eu não acredito em Deus, você não vai me fazer crer. É o contrário. Deus é uma crença errada e eu vou tirar ela do seu coração. Então você percebe que onde chegou o comunismo, onde chegou as ideias de Marx, chegou uma raiva a tudo aquilo que se refere a Deus. Então, eu quero que você pense nisso, porque na escola dominical a gente não estuda esse assunto, mas seu filho vai para a universidade, e na universidade, gente, de tudo quanto é matéria, você vai ver o marxismo enfiado lá. Eu tive um aluno, foi meu aluno, não fez faculdade de teologia, um rapaz muito abençoado, e aí ele saiu da faculdade de teologia, foi fazer educação física. Aí um dia ele falou assim, pastor, eu tenho que fazer um trabalho, o senhor me ajuda? Eu falei, te ajudo. Qual é o assunto? Aí ele pegou e falou assim, não, o assunto eu tenho que falar aqui sobre Marx. Eu falei assim, mas você está fazendo educação física, o que tem a ver com Marx? Porque eles vão colocar em tudo quanto é matéria, onde couber, e onde não couber também, eles vão colocar lá, é assim mesmo que funciona, é um credo, é uma religião que está sendo ali fortemente imposta. Né? Então isso é uma coisa muito forte. Aí, o Marx ele vai se inspirar num pensador alemão chamado Ludwig Feuerbach. Olha só o que o Feuerbach ele ensinou, ele falou o seguinte, que Deus não existe, que Deus é apenas a projeção
da mente humana. O homem projeta Deus. A frase dele aqui, assim, parece piada, gente, mas é verdade. Ele falou assim: não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Eu quero que você pense um pouquinho nisso. Só que ele se formar, vai estar lá nas universidades. Ele vai estar lá sendo ensinado. E o Marx absorveu tudo dele. Então, para o Marx, o que acontece? Para o Marx, porque o homem criou Deus por causa da sua situação de opressão. Então ele criou um ser superior, bom, que tem um futuro bom para ele, porque aqui ele sofre por causa das condições sociais ruins. Então ele criou Deus. Então eu quero que você pense assim: onde estiver sendo ensinado o marxismo, está sendo ensinado o ateísmo, e a religião nada mais é do que um fenômeno social. Não existe um Deus para balizar aquilo. Eu quero que você entenda isso. Por que muitos jovens, eles entram nas universidades, e muita gente não sabe disso, muitos jovens entram na universidade crente, sai de lá incrédulo. Isso é em psicologia, isso é em sociologia, isso é em história, você nem imagina. Pastor, amigo meu foi fazer história. Primeiro dia a professora fala assim para ele: olha, eu quero dizer para você o seguinte, eu sou marxista, eu não acredito que Deus existe, eu não acredito que Deus interfere na história, nem que interfere na minha vida. Então, por favor, vocês não me aborreçam com isso. Primeiro dia foi isso aí. Eu quero que você imagine isso. Por que você... Eu fico olhando assim, o que a gente aprende hoje? O cristianismo, a Bíblia, ela moldou a nossa sociedade, trouxe inúmeras coisas boas para a nossa sociedade. O que você aprende na escola? Parece que o cristianismo só fez duas coisas: cruzada e inquisição, não é? É só isso. Cruzada e inquisição. Parece que só fez isso, não fez mais nada na vida. Enquanto que, na verdade, a Bíblia trouxe uma sociedade boa e maravilhosa, melhor do que muitas outras que tem por aí. Mas você não vai aprender isso na escola, porque tudo que você aprende na escola vai ser um ataque ao cristianismo. Esses dias eu li Educação e Luta de Classes. E é um livro que o autor ele vai falando mal de todos os tipos de educação, inclusive da educação cristã. E ele desce lendo a educação cristã. Quando ele chega no final do livro, ele morreu em 1938, e ele fala que a educação que é a melhor do mundo é a educação soviética. Ele vai falar, a melhor do mundo é a educação soviética. E todas as vezes que mostrava, porque vocês sabem que, aliás, são coisas que às vezes a gente nunca ouve falar, mas quem vai fazer toda a estrutura da educação moderna era um cristão chamado Amos Comenius. Ele vai fazer um livro chamado Didática Máxima, e lá ele vai expor como educar em grandes quantidades. Então a influência dele vai ser muito grande, mas você não aprende isso. Lá ele criticou todo mundo. A única educação boa era a soviética. Só que esse livro é de 1938. Esse livro, na verdade, ele foi escrito para distorcer a história, e ele é usado até hoje. Quem for estudar pedagogia vai estudar esse livro. Então eu só quero mostrar que o marxismo ele não vai para as igrejas, mas ele vai para as universidades, ele vai para as escolas, ele vai para os jornais, ele vai para a cultura, e ele vai moldando o pensamento das pessoas. E o Marx, ele absorveu todo esse ateísmo, né? Tem uma outra frase dele que é famosa, que diz assim: vingar-me-ei daquele que reina do alto. A ideia dele é que Deus não existe, que a única coisa que existe é matéria, que a única coisa que existe é matéria. Eu quero só que... uma frase ali, essa é uma frase do Lenin. O Lenin foi o grande discípulo de Marx, que implantou o comunismo lá na União Soviética. Olha o que ele diz aqui. Para o Marx, não existe Deus, só existe a matéria. Então ele fala assim, podemos considerar o mundo material e cósmico como sendo o ser supremo, a causa de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Então eu quero que você pense que é assim que ele pensa, e quando ele for passar isso, ele vai passar dessa forma, ele vai escrever dessa forma. Muitas vezes, isso não vai ser feito nem abertamente, simplesmente vai ser ignorado completamente a questão da existência de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa, essa maneira de ver o mundo como sendo simplesmente matéria, como a matéria sendo o criador de todas as coisas, né, o único ser supremo, é tudo balela, é tudo mentira, porque Deus é o Senhor dos céus e da terra. Deus é o Criador dos céus e da terra. Mesmo que o homem, mesmo que ninguém mais cresça nisso, essa é a verdade. Deus é o Criador dos céus e da terra. E eu e você sabemos muito bem que não é assim. É uma tolice dizer que o homem criou Deus à sua imagem
e semelhança. Deus é o Criador, o homem é simplesmente uma criatura. Então começa aí a base de tudo. Parece brincadeira, mas se você começa a entrar nesses movimentos, você vai ver só crítica a Deus, crítica ao cristianismo, crítica às igrejas. Você vai olhar dentro desses partidos que assumem essa visão, quando fala em Deus, é apenas uma questão social, é apenas uma questão, às vezes, de pragmatismo, de levar vantagem, mas não tem nenhuma confiança de que existe um Deus real. Mas aí nós olhamos para a Bíblia e nós sabemos, nós servimos o Deus que criou os céus e a terra, Senhor sobre todas as coisas. Deus é real. Então, primeiro ponto aí que já é a base de tudo. Segundo ponto, o Marx ele também tinha uma ideia de queda. Por quê? Porque você olha para o mundo e você vê que tem alguma coisa errada com o mundo. A gente olha assim, Deus criou todas as coisas, mas por que as coisas não são boas? Por que as coisas não são perfeitas? E aí você temos uma resposta muito direta e clara. Por que esse mundo não é perfeito? Por causa de algo chamado pecado. Por causa de algo chamado queda. A queda fez o quê? Separou o homem de Deus. O homem se tornou alienado de Deus. As coisas estão nisso por quê? Porque realmente foi o que aconteceu. Agora, e quem não acredita em Deus? Marx não cria em Deus. Qual é a causa? Qual foi a causa, né? Qual foi a causa que deixou o mundo dessa maneira? Segundo Marx, o que deixou o mundo dessa maneira foi a propriedade privada. Foi quando alguém disse assim, esse aqui é meu, essa terra é minha. Ele desenhou um paraíso em que tudo era de todo mundo, inclusive as mulheres, né? Inclusive as mulheres. Olha, eu falo assim que, quando você ouve falar um pouco do marxismo, do comunismo, você vê que é um negócio ruim. Mas quando você vai estudar profundamente, você vê que é pior ainda. Você vê que é um negócio tão distorcido, tão terrível, que eles chegam a ponto de dizer, preste atenção nisso aqui. Ele fala que o casamento de um homem com uma mulher, foi a primeira forma de opressão que surgiu no mundo. Isso com todas as letras. Tem um livro chamado A Origem do Estado, da Propriedade Privada e da Família. É um livro muito chato, um livro chatíssimo de se ler. Mas lá ele fala com todas as letras ele fala assim que o homem representa o burguês e a mulher o proletário. E a primeira forma de opressão é essa. Por que você acha que você ouve hoje ataques terríveis contra a ideia de família, o conceito de família? Justamente por causa disso. Tem uma filósofa chamada Marilena Chauí. Se você entrar na internet, você vai ver vários vídeos dela, mas tem um que é um absurdo, que ela vai numa escola e ela fala assim, olha, essa família que você está vendo aí, é uma invenção do capitalismo do século XIX. Quem acredita na família, ela usa esse termo aqui, quem acredita na família é uma besta. Ela fala isso, por quê? Porque está na raiz do marxismo condenar a família. Está na raiz deles. Aí sabe o que eu falo para ela? Eu só falo o Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz será e irá bem. A sua mulher vai ser como uma árvore frutífera ao redor da sua casa, e seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. E assim será abençoado o homem que serve ao Senhor. 1000 anos antes de Cristo, a família estava lá sendo abençoada por Deus. Então isso é tolice, mas ele vai colocar isso. Eu brinco assim, né? Uma das coisas que o marxismo cultural faz, isso não é brincadeira, é porque ele diz que a luta de classes é o motor da história. Então ele vai incitar lutas contra grupos. Então ele vai colocar negros contra brancos, ele vai colocar héteros contra homossexuais, ele vai colocar mulheres contra homens. Todo esse movimento feminista tem tudo raiz ali. E eu sei o que eu estou falando, é isso mesmo, tem tudo raiz ali. Por quê? Porque tem que haver o conflito. Então a mulher é uma oprimida. E aí E ele chegou a ponto de dizer que é o cristianismo que produziu essa opressão sobre a mulher. Aí eu leio Efésios 5:25, que diz o quê? Maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Ou seja, mentira.
É mentira. É mentira que o casamento, Deus, quem foi que criou o casamento? Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Foi Deus. Mas ele vai dizer que foi o quê? Foi a primeiro tipo de opressão na história, foi do homem sobre a mulher. Aí eu brinco assim que eu fico hospedado numa casa, e o casal tinha construído uma casa nova, e ela foi lá para me mostrar o quarto dela. 6 portas, gente, 6 portas de guarda-roupa com a roupa dela e 4 dele, né? E ela usava as 6 portas dela e ainda usava as 2 portas dele ainda, 8 portas. Falei, nossa, é muita pressão para cima de uma mulher, né? Isso porque eu não fui ver a sapateira, porque a sapateira aí a gente ia ver o que era. Então a gente começa a olhar, e tudo isso é uma mentira, mas é isso que está sendo ensinado nas escolas, é isso que vai sendo colocado dentro da cultura. Então, para Marx, a queda, ela vai acontecer por meio da propriedade privada. Ele fala que houve um tempo que ele chama de comunidade primitiva, em que tudo era de todo mundo, e que não havia essa minha mulher e esse meu marido, todo mundo era de todo mundo, era perfeito esse estado, e aí alguém inventou a propriedade privada. Agora, eu e você, quando nós olhamos a Bíblia, o que o cristianismo fala? O que tem errado com o mundo? O que tem errado com o mundo é o pecado. É a desobediência do homem a Deus, é a desobediência ao homem, aos mandamentos de Deus. Isso trouxe a queda, isso trouxe a corrupção. Mas eu só quero que você entre, que você entenda que o Marx ele vai fazendo uma correlação, ou consciente ou inconscientemente, uma correlação entre aquilo que a Bíblia ensina e aquilo que ele está ensinando, excluindo Deus, excluindo a revelação de Deus e gerando a sua própria ideia. E aí nisso o seguinte, a gente pensar, e nós vamos pensar, tá bom, o homem está nessa situação, o que pode ser feito para o homem ser salvo? O que o marxismo ensina? No marxismo, a redenção ela é feita pelo próprio homem, através de processos sociopolíticos, eliminando a propriedade privada e implantando o comunismo. Eu quero que você pense o seguinte, para os marxistas, o marxismo não é uma filosofia, o marxismo não é uma ideia política. Às vezes, quando a gente vai falar de marxismo, as pessoas pensam que nós estamos falando de política ou de economia. Eu gostaria que o marxismo fosse só política, que ele fosse só economia, mas ele é muito mais do que isso. É algo muito, se ele fosse só isso, ele já era ruim. Se ele fosse só político, ele fosse só economia, ele já era muito ruim. Só que ele vai entrar nas grandes questões e ele vai dizer que ele tem a resposta para as grandes questões. Então, qual é o problema do homem? É a propriedade privada? Então, vamos acabar com a propriedade privada. Quando é que o homem vai ser restaurado? Quando acabar com a propriedade privada, quando tudo for de todo mundo, quando ninguém for mais dono de nada. Nós vamos já depois ver um pouquinho do processo que ocorre, e essa vai ser a redenção da humanidade, quando chegar no estágio que eles chamam de comunismo. Então eu quero que você pense, para eles a salvação virá quando o comunismo triunfar de vez. Aí ninguém vai ser dono de nada, não vai ter propriedade privada, tudo vai ser todo mundo. É uma utopia, é um paraíso que ele criou. Para fazer isso, como é que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, você primeiro tem que implantar uma coisa que eles chamam de ditadura do proletariado, né? Ou seja, é quando os proletários estiverem no poder mandando, aí eles vão conseguir implantar essa situação perfeita. Então, essa é a visão de salvação deles. A salvação deles passa pela política, passa por mudanças sociopolíticas, e aí você vai conseguir trazer a redenção para a humanidade. Então ele não enxerga o comunismo como simplesmente uma ideia, uma filosofia. Ele enxerga realmente como a redenção da humanidade. Marx enxergava isso como o caminho da salvação. O Engels chegou a dizer assim como Darwin descobriu as leis da biologia, o Marx descobriu as leis da história. Então ele tem a resposta, ele sabe qual é a resposta. E aí nós vamos pensar no cristianismo, nós não precisamos ir muito longe. Para nós sabemos de onde vem a nossa salvação vem de Jesus. Deus fez um plano, às vezes a gente fica olhando a Bíblia, e a Bíblia é muito clara, ela mostra
onde surgiu o problema. Ela mostra o homem pecando e sendo alienado de Deus. Ela mostra o homem com a sua culpa que o separa de Deus. Mas ela mostra o quê? Deus amando o mundo de tal maneira, enviando seu Filho para redimir a humanidade. Ela vai mostrar Deus assumindo a forma de homem, morrendo na cruz, ressuscitando dos mortos, né? Sentado à direita de Deus, e Ele vai vir julgar os vivos e mortos. Ele vai trazer a redenção plena e total. A salvação, nós sabemos, vem de Deus. Então eu quero que você pense, para nós, a salvação, ela veio do alto e ela nos leva para o alto. Ela veio de Deus e ela nos leva para Deus. Mas dentro da perspectiva marxista, não existe Deus, não existe nada depois da morte. O homem não é mais nada do que simplesmente um animal que produz. Então, na visão dele, a salvação vai vir por meios políticos, vai vir por meios sociais, mas não vai ter nada a ver com o agir de Deus. E aí nós estamos numa coisa muito séria de como é que Marx via o ser humano. O que é o homem? Vamos pensar, o que é o homem? O homem é um ser o quê? Criado à imagem e semelhança de Deus. A gente acostuma muito ouvir isso, e a gente não sabe o quanto isso é importante e o quanto isso é profundo. Por quê? Porque você sabe que se você fosse um hindu, no hinduísmo o homem é um deus, né? O homem é um tipo de Deus. Quando você olha para o darwinismo, ele diz que o homem é simplesmente um animal. Mas quando você olha para a Bíblia, o homem nem é um Deus e o homem nem é um animal, mas o homem é um ser muito especial que Deus criou com as suas próprias mãos, soprou nele o fôlego da vida e o criou à sua imagem e à sua semelhança. Isso é essencial porque alguém já disse assim: a maneira como você vê um homem vai determinar como você vai tratá-lo. Porque se eu vejo o ser humano como um animal, ele é só um animal. Mas se eu vejo o homem como um ser criado em imagem e semelhança de Deus, eu vou cuidar dele. Então há uma diferença. Só para você ter uma ideia, tem um professor, chama-se Peter Singer. Ele é um professor de Princeton e ele defende com os dentes do darwinismo. E ele disse o seguinte, que os seres humanos que têm problemas mentais, eles não têm direito à vida. E que eles podem ser usados como comida ou para experiência científica. Ele falou isso, é verdade. É um professor de Princeton. Por quê? Porque na visão dele, o homem é só um animal como outro qualquer. Quer saber mais do que ele fala? Isso aqui ele fala, e ele é famoso. Ele ensina o seguinte, que como o homem é simplesmente um animal, o sexo entre homens e animais é uma coisa normal. Ele ensina isso, é uma coisa normal. Aliás, ele já criou uma doutrina chamada especismo. O que é o especismo? Não existe o racismo, quando você critica alguém porque ele é de outra raça. Então ele criou o especismo. Se você fala mal de um animal, você está cometendo especismo, porque ele é um animal igual a você. E a gente pensa que não, mas essa visão do homem como um animal, ela vai assumir no ambiente. Quer um exemplo? Se você estiver com o seu carro, você atropelar uma pessoa, você consegue réu primário, você consegue escapar da cadeia. Mas se você atropelar um mico-leão-dourado, se esconde, porque é crime inafiançável. Você vai ser preso, não vai ter como você escapar. Ou seja, o animal começa a valer mais do que um ser humano. Agora, eu quero que você pense que para o Marx, e o Engels principalmente, ele assumiu que o homem é simplesmente um animal. O Engels escreveu um livro o livro dele chama-se Como o Trabalho Transformou o Macaco em Homem. Esse é o nome do livro. E ele vai explicar, parece brincadeira, mas está lá, e ele fala que isso é ciência. Quase que eu comprei um macaco para ver se ele virava para trabalhar, para ver se ele virava homem. Quero que você pense nisso. Então a visão deles é o seguinte, o homem é simplesmente um ser social. Essa é a visão, ó. Essa aqui é a visão dele. A real natureza do homem é a totalidade das suas relações sociais. Ou seja, o homem é unicamente um ser social. Ele é apenas nada mais que isso. Para o marxismo, você não vai ver ele falar em vida depois da morte, você não vai ver ele falar de transcendência, nada disso, porque para ele, o homem é só o que ele é aqui. Acabou, morreu, acabou, não existe mais nada. E aí entra
e quem conhece um pouco da história do comunismo, sabe que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, 100 a 150 milhões de pessoas. Mas sabe o que significa para eles? Nada. Por quê? Porque morreu, mas está servindo uma causa do comunismo, não tem problema. Tem um historiador que chegaram para ele e falaram assim: o senhor não se importa do comunismo ter matado tanta gente no mundo, matou milhões de pessoas no mundo? E ele falou, e era um dos grandes historiadores da atualidade, falou assim: não, mas se tiver que morrer mais 100 milhões para o comunismo triunfar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o homem, para eles, é simplesmente mais um animal que está sendo ali atingido. Dentro da visão deles, o homem é só isso. Aí eu vou mostrar para vocês como isso atinge a maneira como as pessoas veem as coisas. Minha filha estudou numa escola do governo, e lá é bem forte, essa questão marxista é bem forte. Foi terrível para ela, sim, foi terrível para ela. Há muita manipulação, não dá nem para contar tudo aqui. Mas um dia ela chegou em casa e falou assim para mim: pai, eu tenho que fazer um trabalho sobre o aborto e eu vou escrever a favor. Você já tomou um susto, né? Aí eu falei assim, aí dei 2, 3 palavras para ela, já mudou de ideia, e falou assim: não, eu vou escrever então os prós e os contras. E aí ela escreveu os prós e os contras e me chamou, mostrou os prós e os contras. E aí eu peguei e falei assim para ela: você está vendo que todo o seu argumento é que essa criança que está sendo morta, você está analisando tudo por uma perspectiva social, mas que essa criança que está sendo assassinada, ela é um ser criado à imagem e semelhança de Deus? E aí ela pegou, olhou para mim e falou assim: pai, mas isso é como você vê, não é como todo mundo vê. E aí, isso é o relativismo, está embutido lá. Aí eu olhei para ela e falei assim: deixa eu te fazer uma pergunta, o que eu quero saber é o seguinte: qual é a verdade? Essa criança que está no ventre dessa mulher que vai ser morta, essa criança, ela é só um ser social ou ela é um ser criado à imagem e semelhança de Deus? O que ela é? Fala para mim, eu quero saber o que eu penso, quero saber qual é a verdade. E ela não respondeu nada, e ela também não falou nada. Mais tarde, eu dando uma palestra, ela falou assim que nesse dia ela quase chorou, porque ela começou a enxergar o que é um ser humano. Mas hoje, toda a mentalidade, o que importa é a questão social, o que importa é como está a sociedade, sem olhar o que vai ser da eternidade, sem olhar a questão moral, a questão ética, sem olhar que o homem vai dar conta diante de Deus da eternidade. Então, para o marxismo, o ser humano ele nada mais é que um animal que vai nascer, vai morrer e acabou. O que importa são simplesmente as relações sociais, mas nós sabemos que o ser humano é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que custou o sangue de Jesus Cristo para a sua redenção. Nós somos seres destinados à eternidade. Um ser humano não é uma coisa qualquer, mas a cultura vai sendo mudada e de repente tudo que é olhado é o aqui e o agora. Então nós temos que pensar que nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Mas a visão do marxismo, o homem se torna apenas um ser social. Agora a grande questão é a história. Marx gostava muito da história, e eu vou dizer um problema muito sério, é que a grande maioria dos que estudam e ensinam história, eles são marxistas. Um dia um rapaz entrou em contato comigo e falou assim: pastor, eu quero fazer faculdade de história, o que o senhor acha? Aí eu falei: você pode fazer, vai ser bom. Eu fiz. Agora você vai escutar isso, vai ser assim. Esse rapaz sumiu. Passou um tempo, ele voltou em contato comigo e falou: pastor, eu fiz, e foi justamente o que o senhor falou. Eu só não perdi minha fé por causa dos conceitos que o senhor já tinha dado. Porque toda a história é manipulada para dentro da visão marxista. Eu vou dizer como é que é a visão marxista de história. A visão marxista da história é o seguinte: havia um tipo de produção que chamava comunidade primitiva, que tudo era de todos, era um paraíso, era maravilha. Não tinha casamento, gente, era uma maravilha, não tinha casamento, todo mundo. Aí veio o primeiro modo de produção, que eles vão falar que é o escravista, fez alguns escravos. Depois veio o feudalismo, depois veio o capitalismo, depois veio o socialismo e depois, por fim, vai ser o comunismo. Mas quando eles colocam isso, gente, essa ideia dele, ele está impondo a ideia dele sobre a história, que a coisa tem que ser assim. Mas é isso que você aprende na escola. Eu vou dizer como é que eu sei. Quando eu comecei a estudar tudo isso, eu peguei o meu livro de história do ensino médio e fui ver. Lá estava justamente aquilo que eu estava aprendendo. Ele vai manipulando a história. Por quê? Porque para ele não existe Deus na história.
Para ele, a única coisa que existe é o que eles chamam de evolução dos modos de produção, que vai chegar lá no comunismo. Então, quem estuda, não, o capitalismo vai ser, o feudalismo foi superado pelo capitalismo, o capitalismo vai ser superado pelo socialismo, depois socialismo pelo comunismo. Ou seja, é como se ele já estivesse dizendo como é que as coisas vão ser lá no futuro. Deixa eu dizer uma coisa, é só ler a Bíblia que você vai ver, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. A história não está largada, não. A gente pode não entender tudo que acontece, mas uma coisa tenho certeza, Deus está no controle da história. Né? E nós precisamos ter isso em mente. Quando você lê o livro de Daniel, é Deus que levanta reis, e é Deus que estabelece reis. É Ele que determina as coisas. Nós temos que ter a visão bíblica de como são as coisas. O nosso Deus é o Senhor da história. Você sabe assim, o nazismo é um negócio muito terrível, às vezes a gente sabe explicar tudo lá. Mas o Hitler tinha um plano, ele queria acabar com todos os judeus e queria dominar o mundo, gente. Esse era o plano dele. Sabe por que ele não dominou? Porque ele não é, nenhum homem é senhor da história, Deus é senhor da história. Na visão marxista, o Marx ele tinha 2 momentos. Ele tinha um momento em que ele dizia que essa coisa viria naturalmente, né? Viria naturalmente, essa transformação, até chegar no comunismo, e tinha momentos em que ele falava que tinha que fazer a revolução, que tinha que derrubar os poderosos. Por que tanto sangue foi derramado por causa do marxismo? Porque eles tinham que mudar a história, eles tinham que fazer o conflito histórico, e aí o sangue vai sendo derramado. Foi muito sangue na história sendo derramado por causa do marxismo, e que na visão deles não tem problema nenhum, porque o ser humano não é nada, ele é simplesmente um ser social, e ele morreu, mas a visão dele é o seguinte: se o comunismo triunfar, então não tem problema quantos vão morrer. Mas nós temos que continuar olhando para a palavra e entendendo que Deus é aquele que sabe o que vai acontecer lá no futuro, tá? É Ele que sabe. Eu gosto de dizer o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já li o final da história e nós somos os vencedores, tá? É só você ler o Apocalipse. No Apocalipse está escrito: a besta pelejará contra o cordeiro, e o cordeiro a vencerá, porque ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Pode aplaudir o Senhor, aplaude. Mas eu não falei o versículo todo diz assim, e vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Amém? Então não é o comunismo que vai triunfar, é o Senhor quem vai triunfar. E aí nós chegamos seguindo mal. Nós lidamos com muito mal neste mundo. Tem muita maldade neste mundo. Por que tem maldade neste mundo? Por que pessoas fazem coisas ruins? Por que acontecem tragédias? Por que nós vemos maldade? Então, quando a gente olha a Bíblia, nós vemos o quê? A maldade é por causa da natureza humana decaída. Não é isso que a Bíblia ensina? O pecado. O bem, eu falo assim, a Bíblia, preste atenção numa coisa. A Bíblia não só revela Deus e o seu plano, a Bíblia revela a realidade. Primeira vez que eu li Romanos 7, aquilo me impactou, porque dizia assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quando eu li aquilo, eu falei: sou eu a pessoa revelada? Ele está mostrando quem eu sou. Quem é que não lê aquilo e se identifica com aquilo? Por quê? Porque a Bíblia mostra o problema do mal já está no homem, que com a queda foi atingido pelo pecado. Agora, esse homem mau, o que ele vive? Ele vive numa estrutura, num sistema que a Bíblia chama de mundo, que é mau, que é contrário a Deus, não é? E além de todas essas coisas, esse homem mau que cria uma sociedade má, ainda tem o capeta, a gente, para ficar, não é? A Bíblia não fala que está lá o tentador. Então qual é a origem do mal? A origem do mal é tanto o homem degenerado, é o homem corrompido, a natureza humana corrompida, o mundo que ele formou, e Satanás por trás de tudo isso trabalhando. Agora, qual é a origem do mal para o marxismo? Os capitalistas. É verdade. É a burguesia. É a propriedade privada. A hora que a gente derrubar a burguesia, nós vamos estabelecer um governo perfeito. Isso vocês vêm falando há quase 200 anos. E matando pessoas por causa disso. Porque a hora que a gente conseguir tirar aquela turma que está lá no poder, eles são maus, nós vamos fazer uma coisa boa. Eles estão matando. E olha, sabe uma coisa que eu lamento? Em 1974, houve um congresso lá na Suíça, em Lausanne. E eles fizeram uma série de cartilhas mostrando os desafios para a evangelização mundial.
tinha um pequeno livretinho lá chamado O Cristão e o Marxista. E eles lá muitas vezes, eles alertavam as coisas. Uma das coisas que eles falavam é o seguinte, ó, presta atenção, eles falam assim: para os marxistas, a igreja, ela é no mínimo inútil, mas ela na maioria das vezes, ela é ruim porque ela se alia ao poder. Então ele fala assim, quando os marxistas eles chegam perto da igreja, não é porque eles acreditam no cristianismo, é para poder ganhar o poder. E se você for olhar a história da China, sabe o que aconteceu na China? Teve muito pastor que apoiou o Mao Tse-tung, que era o que implantou o comunismo na China. Teve muito pastor, era chamado de pastores progressistas, né? Era chamado... Sabe o que aconteceu com esses pastores? Quando realmente o Mao Tse-tung, líder do comunismo lá, da implantação do comunismo na China, tomou o poder, ele queimou Bíblias. E junto com as Bíblias, ele queimou esses pastores. Então, eu quero que você pense que qualquer aparente simpatia que o comunismo, socialismo, marxismo, ele revele com a igreja, com o cristianismo, é simplesmente para poder tomar o poder. Aí eu conto a historinha assim Por quê? Porque a essência dele é anticristã. Eu conto a história do escorpião que quer atravessar o rio, e ele pega e fala assim para o sapo: seu sapo, dá para você me levar para o outro lado? O sapo fala assim: não, você é escorpião, você vai me ferroar, não vai nada. Não, que é isso, quebra o galho aí, eu quero chegar no outro lado, só me leva lá, vai ficar tudo bom. Bem, não, você é escorpião, você vai me ferroar, não vou não, vai lá seu sapo, quebra essa aí, não sei o que, até que o sapo falou, tá bom. Aí montou nas costas, o sapo chegou do outro lado, quando chegou no outro lado, o escorpião ferrou ele. Aí o sapo fala assim: mas por que o senhor me ferrou? O senhor falou que não me ferrou. Não posso fazer nada, eu sou escorpião, é isso que eu faço, né? Então eu quero dizer assim, o marxismo ele é anticristão, por quê? Porque ele acredita que a redenção não está com a mensagem da igreja, está com eles, tá? Então é o que eles acreditam. Então a visão deles é essa: eles têm a solução, eles têm a salvação, a solução é acabar com esses que estão no poder aí, seja lá quem for, porque nós somos puros, limpos, nós vamos derrubar esse poder, vamos implantar, acabar com a propriedade privada e vai ficar tudo bem. E aí você vai ver todo esse tipo de morte. E por último, o futuro. Deixa eu dizer, Deus, que é o Senhor da história, é o Senhor do futuro. Amém? Ele é o Senhor do futuro. Deus tem para nós novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Vai chegar um dia em que toda força opositora a Deus vai ser destruída, e a Bíblia diz que Deus vai ser tudo em todos. Amém? Eu creio na palavra, eu creio que Jesus vai vir, eu creio que o reino dele vem, eu acredito nisso. Então eu quero que você pense, é isso que a Bíblia ensina. Só que o comunismo, ele não crê na Bíblia, não crê em Deus, não crê em nada disso. Onde está a salvação? Nele. E para ele, a redenção que vai ser quando chegar nesse estado final, que eles não sabem quando vai ser, como vai ser, eles não sabem os detalhes. Olha, cada vez que eu leio as obras escritas pelos marxistas, eu fico chocado com as coisas que eles acreditam. Eu li esses dias um livro chamado O ABC do Comunismo. Inclusive, o autor, que era comunista, é óbvio, ele foi morto por comunistas, né? Porque era muito comum comunista matar o comunista. Mas ele defende aquilo até a morte. E ele nesse livro, ele escreveu algumas coisas que eu falei: meu Deus, isso é absurdo que alguém acredite nisso. Só que o mais absurdo não é ele acreditar nisso, porque ele escreveu isso em 1930. É que quem fez o prefácio é um professor de uma universidade, sancionando e aprovando tudo aquilo. Ou seja, essa visão da criação de um mundo perfeito, por esses meios que eu comentei aqui, é defendida por muitos professores nas universidades. Aquilo é quase um endemoniamento, é uma coisa que cega os olhos das pessoas e eles não conseguem enxergar que aquilo é uma ilusão. Por quê? Porque aquilo é isso mesmo, é uma religião política que eles têm ali. Ele vai substituindo tudo aquilo que a Bíblia revela, mas ele vai colocando outras coisas no lugar. E olha, deixa eu colocar assim para você. Toda essa distorção moral que nós estamos vivendo hoje, absurdos morais que a gente nunca imaginou que fosse ser capaz. Eu escutei isso muitas vezes e eu falava assim: não, isso aí não deve ser verdade. Mas quando você vai vendo a raiz de tudo, o caminho de tudo, você vai ver o pensamento marxista ali na raiz, né? Você vai vendo o pensamento marxista ali na raiz, e você vai vendo coisas terríveis.
fico às vezes olhando essa questão da ideologia de gênero, que a gente está quase engolindo isso, o país está quase engolindo esse monte de coisa. Você sabe que tem país que não deixou, que se opôs não deixou, mas isso tudo está numa raiz que diz que o homem não tem uma natureza definida, é tudo uma construção social, então não existe homem nem mulher. Marx disse isso, não existe uma essência do homem, é tudo construção social. Então o homem é construído como homem pela sociedade ou como mulher pela sociedade, não é a essência dela. Então tudo está lá na raiz. E aí eu fico às vezes olhando, e aí eu quero terminar com essa fala aqui. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas já estava escrito na Bíblia que o mal viria, já está escrito na Bíblia que o anticristo vem, já está escrito tudo isso na Bíblia, a gente tem que aceitar passivamente. Deixa eu dizer uma coisa que Jesus falou que nós somos, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, você conhece muito bem, nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? Enquanto nós estivermos aqui como igreja, para que servia o sal? O que Jesus pensava no sal? O sal era justamente para não deixar as coisas apodrecerem, não era? Para não deixar as coisas apodrecerem. Mas Jesus diz assim, se o sal perdeu o seu sabor, para que ele serve? Só serve para ser pisado pelos homens. Enquanto eu e você estiver aqui, nós somos o sal desta terra, e nós temos que lutar com aquilo que é errado. Jesus disse que nós somos o quê? A luz do mundo. As pessoas hoje, elas não sabem, elas não estão enxergando mais nada, elas não sabem para onde elas estão indo. Então, primeira coisa que eu quero que você guarde, nós somos igreja de Jesus, nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Segunda coisa, eu gosto, essa é uma palavra que eu li, e cada vez essa palavra me chama a atenção. 1 Timóteo 3,15. Paulo escreve assim para Timóteo, para que saiba, se eu tardar, para que você saiba como andar na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, e diz assim, coluna e apoio da verdade. Deixa eu dizer uma coisa, eu sei o que é família porque Deus revelou em sua palavra. Eu sei o que é a salvação porque Deus revelou em sua palavra, amém? Eu sei o que vai acontecer lá no futuro porque Deus revelou na sua palavra. E eu fui chamado para sustentar a palavra de Deus, não ideologias e não filosofias humanas que vão contra Deus, né? Então eu quero que você pense, nós como igreja temos que aquela criança que está no ventre daquela mãe, ele não é um ser social, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus que custou o sangue de Jesus Cristo, tá? É isso que ele é. Matar pessoas por razões políticas não é o que Deus quer, porque as pessoas são seres criados à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que sustentar a verdade da palavra de Deus. Agora, por último, 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala do anticristo, né? Fala do anticristo. Que o anticristo vem, eu sei que ele vem, porque aquilo que Deus falou na sua palavra vai se cumprir, até aquilo que eu não gosto, né? A Bíblia fala que vai ter perseguição, não vai ter jeito, até o que não presta vai se cumprir, porque está na palavra de Deus. Mas lá em Tessalonicenses 2, diz que nós estamos aqui para resistir ao anticristo. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos resistir ao espírito do anticristo, amém? Nós estamos aqui para resistir ao inimigo, nós estamos aqui para barrar o inimigo. Que ele vem, eu sei que ele vem, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos dar trabalho para ele, porque nós vamos proclamar e crer na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero só terminar fazendo um desafio para você estudar mais esse assunto. Você entrar no meu site, Missão Atenas, eu comecei, aliás, no meu canal, Missão Atenas, eu comecei lá uma série de estudos, só marxismo e família. Só para você ter ideia, quando foi implantado o comunismo na Rússia, eles queriam acabar com a família, porque o Marx disse que família é ruim. Só para você ter ideia de como as coisas vão. Aí que tentaram acabar com a família, desgraçou tudo, aí eles voltaram atrás. Mas eu quero só que você vá atrás de aprender um pouco mais sobre isso. Aqui tem uma bibliografia com mais de 100 obras, que você pode pesquisar, você pode aprender. Na verdade é um livro, depois desse que em breve vai sair, que é Marxismo à Luz da Bíblia da História, Dragão Vermelho, mostrando quanta distorção existe aí, quantas coisas terríveis têm sido feitas em nome desse pensamento, dessa filosofia, dessa religião ateísta. Mas a vitória vai ser nossa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, muito obrigado.